Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje um aulão que nós teremos aqui sobre precificação de telas, ou seja, como cobrar a sua obra de arte, como pôr preços na sua obra. Essa é uma pergunta muito recorrente que eu tenho nos meus cursos, dos meus alunos e da galera que assiste nossos vídeos aqui no YouTube. E este vídeo é para você que tem dificuldade de pôr preços nas suas obras de arte. E você que não pinta, mas gosta de arte e é curioso para saber como que o artista chegou naquele preço, esse vídeo também é para você. Peraí, não vai embora não. Nós temos muitas participações especiais hoje. Fique ligado até o fim desse vídeo, muita gente boa vai colar aqui com a gente. Bora pro vídeo. Bom pessoal, existem várias maneiras de se cobrar uma obra de arte. Um desenho, uma pintura. Você pode cobrar por achismo, eu acho que essa obra vale tanto, pronto e acabou. Claro, você é o artista, a obra é sua, você pode cobrar o que você quiser. Aqui nós vamos só dar algumas maneiras mais tradicionais para você conseguir construir uma tabela para suas obras. Existe uma outra maneira que é a precificação de mercado. Pô, eu pinto uma paisagem 70 por 50, 50, 70. E essas paisagens no bairro que eu moro, na cidade que eu moro, costuma custar 800, 700 reais, 300 reais. Você vai pela precificação de mercado. Então você já sabe mais ou menos quanto cobrar na sua obra, na sua paisagem. Isso é só um exemplo. E existem duas maneiras que eu vou falar aqui para vocês, dois métodos para você conseguir precificar a sua obra de arte, que é por metro quadrado, né, por metragem, e por tempo de serviço, por tempo de execução da obra. A gente vai começar a especificar esses dois métodos agora. Bem, agora eu vou explicar como que você precifica por metro quadrado. É simples, você vai criar um preço fixo para o seu metro quadrado de trabalho, de pintura, e através desse valor você vai aplicar em todos os outros tamanhos. Funciona assim. Suponhamos que você tem um quadro 1 metro por 1 metro, ou 100 centímetros por 100 centímetros, certo? E esse quadro você conseguiu pelo trabalho que deu, pelo valor de mercado, você fala, esse quadro eu acredito que vale R$ 1.600. Então você tem o preço do seu metro quadrado. Uma tela 1 por 1, como a gente costuma falar, custa R$ 1.600. Professor, mas como que eu aplico esse método para outras medidas? Bem, para isso você precisa fazer uma pequena continha. Você tem que pegar a largura vezes a altura. Então você vai pegar 100 vezes 100. 100 centímetros vezes 100 centímetros. O resultado é 10 mil. Aí você pega o valor que você está acostumado a cobrar, o que você quer cobrar no seu metro quadrado, que são R$ 1.600, e divide por 10 mil. Você encontra o seu fator multiplicador, que é 0,16. Então tenha isso em mente, o seu fator multiplicador é 0,16. Vamos aplicar agora em outras metragens. Um quadro 50 por 50, 50 centímetros por 50 centímetros. Você multiplica 50 vezes 50, o resultado é 2.500, e esse resultado você multiplica pelo seu fator multiplicador, lembra? 0,16. Aí você consegue o valor da sua obra 50 por 50, baseado no seu metro quadrado de R$ 1.600. O quadro sai por R$ 400. Um quadro 50 por 50, R$ 400. Outro exemplo, um quadro 50 por 70, você pega 50 vezes 70, chega a 3.500, 3.500 vezes o fator multiplicador e teremos o valor de R$ 560 na sua obra de arte. Então uma obra 50 por 70, R$ 560, levando em conta R$ 1.600 o seu metro quadrado. Para finalizar, um outro exemplo aqui, um quadro 1 metro por 1,50 metro, ou 100 centímetros vezes 150 centímetros. O resultado é 15 mil vezes o fator multiplicador, que é 0,16, você chega num resultado de R$ 2.400. Então daí vocês conseguiram ver como que se aplica a tabela metro quadrado para precificar suas obras de arte. Vamos entrar com mais detalhes aí em relação a temas, porque é bom deixar claro que esse fator metro quadrado se aplica quando você faz sempre o mesmo trabalho, sempre o mesmo tema. Paisagem, paisagem, paisagem. Natureza morta, natureza morta, natureza morta. E retratos, retratos, retratos. É legal você ter uma tabela para cada tema desse, porque varia muito o tempo de execução. Por falar em tempo, agora nós vamos citar um outro método para você poder precificar suas obras, que é por tempo de trabalho.
O importante é você sempre ter um planejamento. Aqui eu agradeço a nossa aluna, a Ediene, Maria Ediene. Obrigado por essa força, Edi. Ela passou mais ou menos a forma com que ela cobra e eu vou passar para vocês agora. Lembrando que é sempre bom ter esse planejamento. Planejar é não tomar prejuízos depois. Vamos dar um exemplo aqui. Bom, professor, eu quero ganhar R$6.000 por mês pintando o quadro. Legal. Eu quero trabalhar 22 dias por mês, ou eu só vou trabalhar 22 dias por mês, contando, deixando o final de semana para descansar. Só que eu vou pegar firme agora no começo e vou trabalhar 10 horas por dia. Então, você pega os R$6.000 que você quer ganhar por mês e divide por 22 dias trabalhados. O resultado é 272,72. Tendo isso em mente, esse é o seu valor que você vai ganhar por dia. Esses 272,72, agora você divide por 10 horas trabalhado. Você aí chegou na sua hora trabalhada, que vai ser R$ 27,27. Você chegou na sua hora trabalhada. Suponhamos que você pega um trabalho, você sabe agora como administrar seu tempo e cobrar o seu tempo. Aí você pega uma encomenda. Agora você tem que fazer uma análise completa de quanto tempo você vai gastar para fazer essa obra. O material necessário, análise da imagem, calcular o tempo, todo o processo de finalização da obra, desde a preparação da tela, o esboço, a pintura, o tempo de secagem, verniz, às vezes você tem que empacotar e enviar a obra, tudo isso você tem que contar no seu tempo. Vamos fazer um exemplo aqui. Você pegou uma encomenda de uma obra e suponhamos que essa obra necessite de 30 horas trabalhadas para você concluir esse trabalho. Você vai multiplicar 30 horas vezes a sua hora trabalhada, que é R$ 27,27. O resultado é R$ 818, que é o valor do seu tempo trabalhado. Mas aí você pode acrescentar os custos para essa operação. Por exemplo, 10% de tintas em pincéis, o valor da tela, a impressão de imagens. Às vezes você precisa de uma impressora ou levar em algum lugar para imprimir a imagem. Se você é uma pessoa com CNPJ, você tem que calcular os seus impostos na sua nota fiscal, INSS, imposto de renda. Tudo isso você coloca como custo. Você acrescenta proporcionalmente na sua obra. Ou você já pode aplicar isso lá no comecinho. Eu quero ganhar 6 mil por mês, já incluindo meus custos. Então você inclui isso nos seus custos. Ou eu quero ganhar 6 mil por mês, mas tem meus custos. Então você coloca 7 mil por mês, R$1.000 de custos. Você pode colocar esse valor acrescentado lá no comecinho ou você coloca esse valor no final. Mas é assim que se cobra por hora trabalhada. Beleza? Então você aprendeu a cobrar por metro quadrado e por hora trabalhada. É mais ou menos isso. Existem algumas variações de outros artistas, mas normalmente é mais ou menos assim que eles fazem. Bom, agora existe um outro fator que você tem que levar em conta, que é o suporte. Professor, o que é suporte? É aonde você vai aplicar a sua obra. Pode ser papel, pode ser tela e pode ser uma parede. Aqui vamos citar esses 3 exemplos, ok? O suporte é muito importante quando você vai precificar uma obra. Nem sempre se cobra a mesma coisa que você vai desenhar num papel, vai pintar numa tela ou vai pintar numa parede. Existe uma grande diferença aí. E se você ainda não pinta a tela e só desenha e está pensando em um dia pintar tela ou parede, né, fazer grafites, pinturas em murais, você só está no papel, é importante você saber que também dá para se cobrar uma obra feita num A4, num A3, num papel. Mas a dica principal para quem desenha e quer saber cobrar o seu trabalho é saber aonde ele vai ser aplicado, o porquê o cliente está comprando a sua obra. Como explica o Thiago Spiked, do canal Cras Conversa Oficial. Fala, Thiago. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Spiked, desenhista, quadrinista, professor de artes, canal Cras Conversa Oficial. Tenho aí minha empresa, né? Faço quadrinhos, ilustração, já ilustrei para muito material didático, material publicitário. E o que eu posso falar, no meu caso, né, da parte de precificação, eu considero as seguintes variantes, né? A primeira coisa é para que o meu trabalho vai ser usado. Quem que é o cliente? Se é uma pessoa física, se é uma coisa que vai ser, de repente, um presente, uma coisa só para uma pessoa utilizar, de repente, uma caricatura que você vai dar de presente, vai
pendurar ali, né, na parede, ou se é um desenho que ele vai ser usado só em uma ocasião, ou se é um desenho que vai ser usado para algo mais, né? E se é uma empresa, se esse meu desenho ele vai fazer parte de um produto, ou se ele vai ser somente uma identidade visual, ou se ele vai ser uma coisa só momentânea, ou de uma parte do processo, como um storyboard, né, ou coisas do gênero. Então a primeira coisa, eu pergunto para o meu cliente para que fim vai ser usado o desenho, porque dependendo da finalidade, isso implica no preço também, tá? No valor final do trabalho. Eu levo em consideração também as horas trabalhadas, porque na maioria desses casos as artes são digitais, então o tamanho do papel diferente da tela acaba não influenciando muito. Levo em consideração se teve criação ou não, se já tem ali de repente um personagem estabelecido, eu vou só reproduzi-lo, né? Ou se é um trabalho mais técnico só, não envolve muito criação de um personagem ou de uma identidade. E dependendo do trabalho, leva em consideração se é um caso de licenciar o direito de uso da imagem por um tempo ou não. Na maioria das vezes não, porque muitos desenhos eles são utilizados por um tempo limitado e depois não vão mais ter utilidade, né? O próprio storyboard é um caso como esse, ele vai ser usado para aquela propaganda, depois não vai ser feito mais nada, então é praticamente um trabalho ali técnico de desenho que você entrega dentro de um prazo. Uma matéria de uma revista vai ser impresso ou publicado e depois vai ficar lá, né? A matéria já foi veiculada, não tem porquê, né, ter novos usos dessa arte. Então, agora quando é um livro, que ele vai ter mais tiragem, um livro de autor, né, ou um livro didático, aí sim ele tem ali uma coisa que vira um produto, né, vai ter uma continuidade, aí isso tudo influencia. Então, geralmente são essas variantes que eu levo em consideração. Cada caso é um caso, varia bastante, e é claro, também tem que levar em conta a complexidade do trabalho, né? Se é uma ilustração que vai demorar muito tempo para fazer, se ela é muito trabalhosa, então tudo isso influencia, né? Não dá para tabelar, falar que é sempre o mesmo preço, né? Às vezes pode ser um desenho que nem é tão trabalhoso, mas como o uso dele vai ser aí de grande responsabilidade, ele logicamente tem um custo diferenciado, né? Para você nem cobrar muito caro para uma pessoa que é um valor indevido, ou muito barato num trabalho que tem um valor muito maior, tá? Então é isso aí, e é mais ou menos assim que eu venho praticando, resumidamente. Obrigado, Thiago. Entenderam, pessoal, qual é o cuidado que você tem que ter para fazer o seu desenho, a sua obra no papel? Espero que vocês tenham gostado da dica do Thiago. Mas aí agora vamos para a pintura em tela. Como eu falei, os dois métodos de se cobrar, tanto quanto metro quadrado quanto horas trabalhadas, muitos artistas usam esses dois métodos para desenvolver os seus preços, né? Precificar suas obras. Um grande problema nesse método de metro quadrado é quando você é um artista retratista e cobra por metro quadrado e vem uma pessoa e coloca dois rostos no mesmo quadro. Aí surge um grande problema. Como resolver? Com a palavra Douglas Okada. Vai, Douglas. Olá, Jaime. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui no seu canal. E esse é um assunto bem delicado. É uma das coisas que, quando a gente vai iniciar a carreira, né, principalmente a gente vai começar a comercializar a obra, sempre bate aquela dúvida de como precificar então esse trabalho, né? Não só de pintura ou de desenho e outras técnicas, né? Quando eu iniciei, eu tinha muitas dessas dúvidas, eu tive muito auxílios de artistas mais experientes para me ajudarem a orientar, né, como fazer a negociação e a profissionalização no ramo, né? Que é essencial a gente ter essa parte de realmente pensar como profissional, né? De oferecer um produto de qualidade, com uma boa técnica, um bom material, e você ter um valor justo também para que você não somente venda, né? Mas que você não somente sobreviva da arte, mas que você viva da arte. Bom, no Brasil hoje é muito complicado, nós temos um mercado bem complexo, escasso, né? Onde dificulta muito, principalmente para quem está iniciando. O método que eu utilizo, né, é a questão de você pensar na tela, na medida. Então sempre os valores são baseados da minha tabela nas medidas das telas. Os temas praticamente todos vão estar inclusos nessa tabela, né? Então eu vou ter uma tabela praticamente fechada para esse tipo de tema, de variação, né, do que eu estou desenvolvendo. E eu tenho uma tabela também para retratos que é um pouco mais complexo, acaba às vezes levando muito mais tempo. Como eu utilizo, né, esse cálculo dos meus trabalhos? Sempre eu uso a questão, eu faço uma conta simples. Eu calculo sempre por metro quadrado, então eu tenho um valor do metro quadrado no meu trabalho. Isso já está incluso a questão
do ateliê, né, que é o gasto de energia, a questão, por exemplo, se é aluguel ou não, né, isso você deve levar em conta, a questão do material, a qualidade do material, o quanto você investe nesse tipo de produto, de tela, pincéis. Então tudo isso já tem que estar incluso para que você não tenha prejuízo, né? E a questão de horas gastas, né, o seu tempo, quanto custa o seu tempo. Então eu faço uma conta simples que eu pego a altura vezes a largura do trabalho, vezes o preço do meu metro quadrado. Então, por exemplo, uma tela 50 por 70, eu pego a medida de uma das laterais vezes a outra, então eu vou colocar 0,5 vezes 0,7 vai estar 0,35, então o metro quadrado vezes o valor então do mercado, né, no qual o meu trabalho está inserido. Então dessa forma eu tenho um valor final, então nesse valor já está incluso praticamente todos os gastos que eu tenho para a produção de material, ateliê e o tempo de produção. Geralmente com a experiência a gente já tem mais ou menos uma base de tempo, né? Quanto tempo eu vou levar para fazer um trabalho. Às vezes tem um trabalho que acaba ficando mais complexo ou mais simples, então você vai realmente com o tempo você vai adequando todas essas situações. A diferença é que como eu trabalho muito, ultimamente eu tenho trabalhado nos últimos 3, 4 anos praticamente como retratista, então boa parte das encomendas que eu pego ou as vendas são voltadas para o retrato. E aí eu tenho uma tabela que ela acaba variando um pouquinho. O retrato ele é um tema que ele acaba sendo um pouco mais complexo de executar, então ele leva um pouco mais de tempo, então às vezes, por exemplo, um tema de floral ou paisagem, eu levo X de tempo e o retrato ele leva um pouco mais, então são várias horas, às vezes chegam até dezenas de horas a mais, principalmente quando eu tenho mais de uma pessoa, só que praticamente eu não penso em dobrar o valor, eu acrescento de 20% a 25%, né, no valor, justamente por conta do tempo gasto que é muito maior. Então é mais ou menos dessa maneira que eu trabalho. Então dessa forma é importante também a dica, né, principalmente quando eu falo com meus alunos ou para amigos, que é importante a gente ter uma tabela fixa onde você vai passar isso para qualquer cliente. Então você vai ter algo que sempre qualquer profissional deve ter, que é credibilidade, né? Então tanto na hora de fornecer um trabalho para uma galeria, então quando ele vai vender um trabalho lá ou aqui, você deve pensar sempre na questão de manter uma média de preço muito parecida, justamente para que você crie uma credibilidade. E é importante também você analisar o seu local de trabalho, né? A sua cidade, a sua região, porque às vezes o valor trabalhado às vezes numa cidade como o interior de São Paulo é diferente da capital, que é diferente de outras regiões, então sempre é válido você estar conversando com pessoas, frequentar galerias, frequentar exposições para ter uma média geral e saber mais ou menos como você pode cobrar o seu trabalho. É válido também a questão de que sempre quando você vai fazendo mais cursos, né, você vai subindo, né, a questão de qualidade técnica, a questão também de credibilidade no mercado, críticas, então prêmios em salões, isso tudo vai ajudando também a você construir, né, um valor de mercado também. Então tudo é bem assim complexo no início, mas depois você vai tirando de letra. Mas quando você mantém um padrão, isso facilita para praticamente todas as transações. E um bônus também que eu acho bacana é você calcular junto com esses valores a questão de frete, se vai ser gratuito ou não. Porque principalmente se você hoje nessa questão das vendas, né, principalmente pela internet, que ela praticamente quebrou as barreiras que antes era muito preso à questão de galerias, então hoje você pode estar negociando então diretamente com o seu cliente. Então você tem que pensar na questão do frete, a questão também da embalagem, a questão do tempo para fazer tudo isso, que você acaba perdendo um bom tempo para fazer algo bem feito, e você também tem que pensar na questão de você, às vezes, fornecer um parcelamento para facilitar, você tem que ter a questão das taxas do parcelamento do cartão, ou então você faz um desconto para pagamento à vista, por Pix ou transferência, depósito. Então são diversas maneiras que você pode trabalhar. Agradeço novamente a oportunidade, Jaime, boa sorte a todos e até mais. Bom, está aí as dicas do Douglas, você tem que se profissionalizar, criar mais credibilidade no mercado e saber cobrar as suas obras, acrescentando umas porcentagens. Aumenta a quantidade de rosto, você acrescenta uma porcentagem a mais, ou às vezes você pega o rosto bem de lado, na penumbra, com pouquíssimos detalhes, você coloca uma porcentagem a menos, nem sempre é obrigado a seguir aquela tabela fixa que você tem, tá bom? Mas aí surge um outro problema dos artistas iniciantes, que é o apego emocional à sua obra. Muita gente me fala nas lives que eu faço, nos vídeos, ai professor, eu não tenho coragem de vender meu quadro tá tão lindo, tá maravilhoso, eu não vou vender minha obra. Bom,
Esse é um problema que é difícil de resolver, mas tem jeito sim. Vamos ver o que o José Rosário fala sobre isso. Fala, José. Olá, meu nome é José Rosário. Desafio bem pesado esse que o Jean me deu pra gente agora. Eu costumo brincar que eu gosto mais de pintar do que propriamente colocar preço no trabalho. Mas brincadeira à parte, a gente vai falar um pouquinho sobre isso sim. Quem trabalha, né, profissionalmente, né, exclusivamente, principalmente com a arte, tem que levar esse quesito bem a sério, porque é a base, né, do trabalho dele, né? Além de gostar de produzir, ele tem que fazer com que isso não lhe dê prejuízo, pelo menos, e que desanime no caminho. Geralmente eu uso alguns critérios realmente para fazer essa cotação do trabalho. Para valorizar, né, para dar valor ao trabalho, a primeira coisa que eu coloco em pauta é quanto que custou o material que eu produzi aquele trabalho, né? Tela, tinta, pincel, moldura, caso o trabalho seja entregue com moldura, enfim, toda a parte de logística, de envio, todo esse gasto, vamos dizer assim, com produzir e enviar o trabalho, é a primeira cotação que eu faço. A segunda cotação que eu coloco é com relação à dimensão. Eu não costumo dar preço por área, né? Tem gente que coloca uma média de preço por área. Eu gosto de precificar pela dimensão e em função do trabalho que aquele trabalho vai me dar. Então, vamos supor que eu pinte uma tela bem maior, mas com bem menos elementos do que uma tela menor. Então, prefiro que seja um valor mais justo de acordo com o trabalho que me deu, e não somente a dimensão. Basicamente, são esses dois critérios que eu utilizo, né? É o material e o trabalho que eu vejo que é feito com a execução durante todo o processo. No mais é isso, né? Eu aconselho a todo mundo que está começando agora, principalmente, que tenha um critério, né? Um critério básico. Tem quadro que a gente parece que se apega mais e parece que o valor teria que ser um valor diferente, mas isso é só sentimento, não justifica para alguém que trabalha profissionalmente, né? Ter um valor sentimental por uma obra. Não que desvalorize o trabalho também. Mas que a gente tem que levar em conta que todo artista produz para os outros, né? Eu penso que todo mundo que produz arte produz não para ele, produz para outras pessoas. Se a gente quisesse produzir para a gente, ficaria com a composição que está na cabeça da gente, porque às vezes deitado na cama lá, programando numa tela, a gente consegue fazer composições muito melhores do que depois na hora de colocar na prática, não é? Mas é isso aí. Então, espero que tenha colaborado pelo menos um pouco. Tudo de bom e até mais. Grande José Rosário, obrigado, cara. Mais uma participação aqui no nosso canal, eu fico muito agradecido. Bom, pessoal, e aí a gente teve exemplos de artistas, de grandes mestres que cobram por metro quadrado, que falaram um pouco sobre o desapego da obra, mas tem artistas que cobram pelo seu tempo trabalhado, não cobra por metro quadrado. É o exemplo do Túlio Dias. Fala, Túlio. Bem, Jaime, quanto à sua pergunta aí, como que eu cobro meu tempo, o negócio é o seguinte, eu cobro meu tempo assim. Antigamente eu cobrava assim, tamanho de tela, que os marchands exigiam que a gente tivesse uma tabela de preço, tipo assim, com a metragem pintada. Isso funciona para abstrato, eu não creio que isso funcione para o meu estilo. Por quê? Tem tela que eu demoro muito tempo, tem tela que eu demoro pouco tempo. Então o que acontece? Se uma Santa Ceia eu demoro, por exemplo, 2 semanas para pintar, essa Santa Ceia teria que custar metade do meu mês trabalhado. Então, por exemplo, se eu quero ganhar R$100 por dia, 2 semanas dão 15 dias. Então isso aí seria o quê? R$1.500. Agora, eu faço uma marinha 3 dias. Então seria o quê? R$600, entendeu? Então eu deixei de vender a tela como metro quadrado. Eu vendo por tempo trabalhado. Eu acho que é mais justo para quem pinta e para quem compra. Às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas você nesse tamanho você cobra tanto, nesse outro você cobra tanto. Eu falo, é porque eu vendo o meu tempo, eu não vendo mais metro quadrado. Espero ter esclarecido vocês aí o meu modo que eu cobro minhas telas, entendeu? Obrigado, grande Túlio Dias, grande querido mestre Túlio Dias. Muito obrigado mesmo. Bom, pessoal, nós chegamos num ponto aqui que nós conseguimos construir nossa tabela de preço. Temos uma tabela, estamos prontos para o mercado.
e você começa a aplicar o preço da sua tabela. Aí vem alguém e fala, mas tá caro. Como que você chegou nesse valor? Tá caro. Para resolver esse problema, com a palavra no nosso querido Alexandre Heider. Fala, Alexandre. Oi, Jaime, tudo bem? Eu comecei a vender quadros na década de 90. Comecei direto com galerias. E na minha época, quando você chegava numa galeria, as duas perguntas que você ouvia eram: você é catalogado? Você tem uma tabela de preço? Então, desde essa época, eu me forcei a organizar uma tabela de preço e me colocar profissionalmente perante as galerias, os marchands e revendedores. E a tabela sempre foi um porto seguro para mim. Quando me perguntam sobre preço dos trabalhos, eu sempre digo que a culpa é da tabela. Até tem uma historinha engraçada a respeito do meu professor, Luiz Pinto, quando diziam para ele: pô, Luiz, o seu preço de mercado é muito caro. E ele dizia: pois é, culpa da tabela. E eu também acho caro. Eu não sou público para o meu quadro, não. Então, quando você organiza o seu preço, independente se é por hora de trabalho ou por metro quadrado, e coloca numa tabela, pode colocar os tamanhos principais que você costuma fazer, você bota sempre a culpa na tabela e vai dar tudo certo. Tá bom? Um abraço para você e para todo mundo que assiste seu canal. Até mais. Obrigado, Alexandre. E aí, gostou da dica do Alexandre? Põe a culpa na tabela. É simples, põe a culpa na tabela. Muito obrigado mesmo. Mas, às vezes, nem sempre você tem que seguir a tabela. Muitas vezes, se você ficar inflexível com a sua tabela, você acaba perdendo o cliente. Às vezes, é melhor até você negociar com o cliente, que às vezes você ganha mais exposição e é mais benéfico para você. E quem nos ajuda nesse sentido é o Monteiro Prestes. Fala aí, Monteiro. Olá, Jaime, boa noite a todos. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a oportunidade que você, Jaime, está me dando para comentar sobre a colocação de preços em obras. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que há 15 anos atrás, mais ou menos, eu tinha uma tabela comigo das minhas telas, os meus tamanhos de tela, e eu vendia por ali, pela tabela, conforme o tamanho da tela. E de 15 anos para cá eu já comecei a mudar. Comecei a aceitar opiniões, a compartilhar com o cliente na venda direta, né? Compartilhar com o cliente já o valor, o que é bom para ele e o que é bom para mim, baseado num preço de mercado, é claro, né? Mas comercialmente, tipo leilões, galerias, vendas comerciais, já tem que respeitar o valor que eles pagam. Então a gente chega também numa média aí, bom para mim e bom para eles. Mesmo porque a divulgação, e é uma troca, né? A divulgação também é dinheiro, né? Então é assim que eu coloco o preço nas minhas telas. Eu entro em acordo com o cliente, balanceio o valor e a gente chega num denominador comum. Então é isso aí, Jaime. Sucesso para você na sua carreira, no seu trabalho, e parabéns, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos e até a próxima. Eu, Monteiro Prestes. Até lá. É isso aí, Monteiro. Muito obrigado. Bem, pessoal, e aí contamos com a participação de grandes mestres, grandes amigos da arte aqui, que dividiram com vocês um pouquinho da experiência deles. E aí, o que você achou? Por último, eu vou falar sobre pintura de parede, pintura de murais, grafite. Aqui é a mesma coisa do metro quadrado e do tempo trabalhado, só que tem uma diferença. É muito complicado você aplicar o mesmo valor que você aplica no seu metro quadrado numa parede. As dimensões são completamente diferentes, a parede é muito grande. Você não pode chegar, naquele exemplo que eu dei lá no começo, R$ 1.600 meu metro quadrado, e pegar uma parede de 10 metros por 5, sabe? O valor vai ficar quase impraticável, vai ficar muito caro para o cliente. Então você tem que criar uma tabela, valores para a parede, levando em conta o seu trajeto, a sua locomoção, os materiais que você vai usar, andaime, guindaste, armações,
ajudantes, a forma de desenhar, a forma de pintar, se é dentro de uma casa, se é num teto, tudo isso que você tem que levar em conta. Uma grande dica por tempo de trabalho é, bom, eu não sei quanto tempo vai durar essa parede aqui que eu vou fazer. Eu acho que vai durar 20 dias, mas pode durar 40 dias. Então você fala assim, eu quero ganhar X no mês de lucro, né? É o meu trabalho, fora as suas despesas. Então o cliente tem que pagar todas as suas despesas, se você vai ter que se locomover todos os dias para o lugar, se você vai ter que ficar numa pousada, na casa de alguém, num hotel, todos os seus materiais, todas as suas despesas, mais o seu lucro, o dinheiro que você quer ganhar como artista. Você cobra um salário mensal, um valor mensal, mais as despesas, e o tempo que a obra durar, a pessoa vai pagando isso para você. É uma das maneiras de se cobrar uma parede, uma pintura de mural, tá bom? Bom, pessoal, estamos chegando no fim de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse aulão de como precificar obras, de como um artista consegue chegar num preço das suas obras. Foi um vídeo feito com muito carinho para vocês, com grandes amigos aqui participando, grandes colegas de arte. Muito obrigado a todos. O canal de todos os nossos amigos estão aqui embaixo desse vídeo para você conhecer o trabalho deles, caso você não conheça. E nós vamos ficando por aqui, já sabe, né? Se você não é inscrito nesse canal e é a primeira vez que você está por aqui, se inscreva, que assim sempre você vai ser avisado quando tiver um conteúdo como esse. Não se esqueça de deixar o joinha, que é uma mãozinha que tem aqui embaixo, ok? Que o YouTube vê que esse vídeo está sendo bem querido, bem quisto e indica para mais pessoas. Você também pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, clicando no botão compartilhe, copie o link e deixa aí nos grupos de WhatsApp, grupos do Facebook. Seria uma honra pra gente estar participando aí do grupo de vocês, beleza? Abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!